Essa semana, eu não sei onde você mora aqui no Distrito Federal, mas essa semana choveu em alguns lugares. E o que mais a gente vê nas redes sociais, são histórias de pessoas que falam: chuva chegou, e posta, né? Eu também fiz vídeo, mandei para a pastora. Já está chovendo aí? Não, ainda não, mas já começou aqui. E é uma bênção, né? E a gente faz isso. Quando a gente morava em São José do Rio Preto, a gente não tinha uma estiagem tão grande, mas às vezes tinha. E às vezes acontecia também dessa chuva de stories e de coisas assim. A chuva chegou e tal. E para nós aqui do Cerrado, que tem mais característico o período de seca e o período de chuvas, é uma festa, não é? A gente estava com uma coisa muito seca aqui. Não sei nem quantos dias sem chuva estava, alguém sabe? Quanto? Mais de 100 dias. Mais de 100 dias sem chuva, né? Tem a parte boa, para quem anda de moto, pelo menos tem a parte boa. Mas a parte ruim é que é muito seco. Muito. E aí aparecem junto com esses primeiros posts alguns posts que eu amo ver, porque eu percebo muito o poder de Deus, que são posts que comparam alguns dias antes da chuva e depois da chuva. Como é poderoso o fato de que uma única chuva e 2 ou 3 dias depois a gente já tem uma árvore que estava seca com flores, ou um jardim que estava amarelado, alaranjado, já esverdeado. Se você gosta de plantas em casa, você sabe o que eu estou falando. Você começa a regar essas plantas com uma certa frequência, você já repara em alguns dias que aquelas plantas já estão mais viçosas, mais verdes, mais bonitas. Para quem tem plantas que tem florada, a gente vê o impacto disso. E vamos ser sinceros, Brasília é privilegiada nos ipês amarelos, roxos, jacarandá, sei lá o nome dessas plantas todas bonitas que a gente tem por aí. E logo a gente vai estar todo colorido. É assim ou não é? É assim. Só que a Bíblia, ela também fala sobre tempos de seca e tempos de florada, ou de frutos. Eu quero falar um pouquinho hoje, e talvez termine na semana que vem, apesar de eu não ter me preparado em 2 mensagens. Mas eu quero falar um pouquinho de uma mudança de estação que nós temos detectado, não apenas para nós, Igreja Bola de Neve de Brasília, mas para o momento que a gente está, como cristãos sobre a terra. É perceptível, através de alguns sinais que Deus tem mostrado, que há uma estação nova chegando. Se você acompanha um pouco de YouTube, e eu não estou falando dos sensacionalistas, caras que fazem teorias da conspiração, aquelas malucas, não, estou falando de gente séria, que está pegando sinais ao redor do mundo e percebendo que há uma nova estação de Deus chegando, que talvez seja inclusive a última estação antes da volta de Jesus Cristo de Nazaré para buscar a igreja. Eu pensei que eu ouvi um glória a Deus agora, ou eu pensei. Eclesiastes capítulo 3 é um texto claro, aonde o autor, o sábio, ele fala que há tempo para todas as coisas. E ele vai falar que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir. Há tempo para todas as coisas. Se nós lermos alguns salmos específicos, a gente também vai perceber que essa coisa do tempo estava dentro do coração humano. Não é à toa que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias. É importante nós discernirmos estações. Quando a gente não discerne, a gente se atropela, a gente faz coisas erradas. A Bíblia inclusive fala que havia uma tribo chamada Issacar, que era uma tribo onde as pessoas tinham mais capacidade
de discernir os tempos, espiritualmente falando. Nós temos 4 estações no ano, e eu fiz uma rápida anotação com base num livro que tenho de uma pessoa que eu assisti pregar, e ela escreveu um livro. Eu quero rapidamente começar falando sobre isso, para você se sintonizar, tá bom? E depois de eu falar sobre isso, a gente faz uma oração, mergulha durante 15 minutos e a gente fecha essa parada, tá bom? Eu vou começar falando do inverno, dado que nós estamos terminando o inverno, especificamente amanhã, no dia 22 de setembro, chega a primavera. O inverno, ele é caracterizado espiritualmente por um silêncio, por um tempo de espera, mas também por um momento onde as plantas, elas não crescem para cima, elas não se tornam mais viçosas, mas elas aprofundam as suas raízes, elas se tornam mais fortes para suportar um momento difícil climático. Segundo Samuel capítulo 4, versículo 4. Você consegue pôr no telão? Eu não vi se no telão tem. No telão tem? Então eu vou ler pelo telão. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul, que era o avô, e Jonatas, o pai, haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa o deixou cair, e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Segundo Samuel 9, de 6 a 8, passado um grande período de inverno, o texto diz assim, 9 de 6 a 8. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, Saul era o rei, o que morreu, compareceu diante de Davi, que agora era o rei, e mandou chamar alguém da família de Saul. Isso acontecia quando um novo rei assumia para matar os filhos ou netos da família do rei antecessor. Então Mefibosete tremeu na base. Ele compareceu diante de Davi e prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha só como Mefibosete se via. Depois de anos aleijado, a Bíblia diz que ele morava num lugar chamado Lodebar, um lugar distante e miserável. Ele é encontrado, para quê? Para ser elevado, recompensado, receber a graça de Deus através da vida de Davi. Vamos pensar, que inverno mais longo esse camarada viveu. De neto do rei, tinha tudo do bom e do melhor. Da noite para o dia, ele não apenas perde tudo, como ele cai do colo da sua babá e fica aleijado dos pés. Pensa que vida difícil. Eu não sei se alguém aqui tem alguma deficiência, alguma coisa que impede você de ter uma vida completamente plena, mas deve ser difícil viver nessa condição. E ele viveu nesse silêncio, nesse inverno tão intenso. A gente vê no inverno as temperaturas serem mais baixas, o clima se tornar mais seco, mas a gente vê também as raízes se tornarem firmes e profundas. O silêncio de Deus faz a gente viver tempos difíceis. Eu que sou um colérico, vivo no silêncio de Deus um desafio enorme, de tentar fazer do meu jeito, já que Deus não está fazendo, deixa eu fazer logo. É desafiador viver no tempo de silêncio de Deus. Para pessoas que são codependentes, ouve o que eu vou falar,
você não teve um uso de entorpecimento, de nada, mas você era codependente. Às vezes a pessoa já saiu dessa condição, o seu inverno dura mais alguns anos. Aquela pessoa já está livre, mas você na codependência continua no inverno. Há pessoas que curtem um pouco o inverno, confesso, não apenas de usar as roupas mais chiques, a mulherada tirar a bota do armário, quem gosta de ir para a neve, curtir a neve, mas tem gente que acaba gostando de viver no tempo de crise, no tempo de estiagem. Enfim, chega a primavera, que é onde eu vou mergulhar um pouco mais. Primavera é caracterizada por atitude, por risco, por fé. A gente já vê as coisas acontecerem, então nosso coração se enche de esperança. Esther capítulo 4, versículos 13 e 14, narra a história da rainha Esther, que diz o seguinte: ele mandou dizer-lhe, ele é Mardoqueu, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, porque o rei tinha dado uma sentença de morte para o povo judeu, que estava escravo naquele momento. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? A primavera é uma declaração de fé, onde a gente se enche de ânimo e passa a acreditar que talvez tenha sido para momentos como esses que nós existimos, que nós estamos nesse lugar. A gente quer fazer alguma coisa, a gente tem mais coragem de ter uma obediência corajosa. É como se a gente pensasse, se a gente sobreviveu o inverno e estamos aqui, vivos, é porque Deus tem algo para fazer através de nós. Sim ou não? Amém? Há uma pergunta que a gente faz em tempos como esse: será que a nossa existência está valendo a pena? Ou será que eu estou vivendo para mim mesmo? O que eu posso fazer? Como eu posso sair dessa zona de conforto? E a primavera, ela começa a se abrir para um novo tempo. Eu vou fazer uma citação rápida do verão e do outono, só para não ficar vazio. Mas o verão é o tempo do calor, é onde os frutos estão a todo vapor, é o tempo da recompensa, da alegria. O verão é o tempo que a gente deseja viver e a gente se prepara para viver. Alguns se preparam, outros não. Vou passar rapidão, Josué capítulo 4, versículo 10. A gente tem uma declaração de Caleb, porque apenas Josué e Caleb, depois de 40 anos, sobreviveram para entrar na terra prometida. E aqui Caleb está dizendo que ele esperou 45 anos, 14, 10. Ele esperou 45 anos para viver aquele momento. Olha só, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel ainda caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. E ele vai falar, e com mais vigor do que há 45 anos atrás. Ou seja, eu estou firme para experimentar tudo que o Senhor prometeu. O outono já é uma estação de plantar, de servir, de semear, de se entregar. Davi, o rei, ele viveu um outono e não um inverno, porque ainda jovem ele foi ungido como o próximo rei de Israel, mas ele teve que cultivar aquela unção por alguns anos, até chegar o dia que de fato a unção aconteceu. O outono é o tempo que a gente dá mais do que recebe. É um tempo difícil, mas é um tempo que as coisas acontecem, mesmo que de forma mais lenta. Eu quero falar de uma nova estação na minha e na sua vida que Deus promete. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, vivifica a palavra.
Usa a minha vida com graça e misericórdia, para que a gente possa escutar o que o Senhor tem a falar, para que a gente esteja obediente com os nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente. Aguça os nossos sentidos espirituais e faz uma obra acontecer aqui no nosso meio. Eu me diminuo diante do Senhor, diante da igreja, me esvazio para ser cheio da Tua presença e poder transbordar apenas ela sobre nós. Que seja um tempo não apenas de visitarmos a Tua palavra, mas um tempo onde ela se torna viva, penetrante e rasgue tudo aquilo que está dentro de nós, porque só ela tem essa capacidade. Por isso eu me prostro, me diminuo, para que o nome de Jesus cresça e apareça no nosso meio. Dessa maneira seremos tremendamente abençoados, impactados, tomados, e principalmente sairemos daqui não apenas com mais uma pregação no nosso coração, mas com atitude a ser tomada diante disso. Por isso nessa noite, faz uma obra aqui apesar de mim, para a glória do nome de Jesus, em nome dele que eu oro, amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor bem forte. Muito bem. Escolhi compartilhar essa palavra com você, porque era uma palavra que já estava no meu coração há algum tempo, e fez mais sentido com a chuva dessa semana, e com o fato de amanhã ser entrada da primavera. Há uma característica bíblica para mudanças de estação, e essa característica bíblica é chamada de chuva. A chuva na Bíblia, ela não é apenas uma água que cai do céu, que se precipita. A chuva na Bíblia, ela tem sentido espiritual em muitas ocasiões. A chuva na palavra de Deus, ela é separada na Bíblia no Antigo Testamento, e o mesmo nome é dado no Novo, como uma chuva que é temporã ou uma chuva que é serôdia. São dois tipos de chuva características. A chuva temporã, ela é uma chuva de tempo, por isso esse nome. Ela é a chuva da primavera, e ela, para o judeu, ela sinaliza o início do ano agrícola. E quando a gente volta na palavra de Deus, a gente precisa entender que o povo de Deus, ele era essencialmente agrícola. Ele não plantava e colhia só para subsistência, ele fazia comércio, ele fazia muitas coisas com a produção da terra. Naquele tempo então, saber quando plantar e quando colher era muito importante, e isso não vinha ainda da ciência. Satélites, drones, mapeamentos, conhecimento de agronomia, não havia nada disso. Era muito mais uma dependência de Deus e uma experiência com o próprio lidar com o campo do que outra coisa. A gente está falando de muitos séculos atrás, milênios. Então a chuva era como uma virada de chave de Deus, como se Deus estivesse dizendo para o povo de Israel: galera, pode começar a arar a terra e a lançar semente, que eu abri a caixa d'água. Eu abri aqui, pode começar. E aí então, era uma declaração divina, que era essencial para o povo, de que eles podiam amaciar o solo e colocar sementes, porque naquele momento as sementes não iam morrer, elas iam morrer para germinar e para frutificar no tempo oportuno. A Bíblia, em Deuteronômio 11:14, ela cita essa chuva. Deuteronômio 11:14. Então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e chuva de primavera. A gente está falando da de primavera por enquanto, para que vocês recolham seu cereal e tenham vinho novo e azeite. A colheita então, o crescimento dependia de eles plantarem na hora certa. Existe um filme chamado Fazendeiro e Deus, que é muito top, muito legal, e que fala muito dessa fé num ambiente de seca na África, onde aquele homem entende o agir de Deus através da plantação. A bênção de Deus estava intrinsecamente ligada à prosperidade da terra.
São muitos os textos bíblicos que falam inclusive de Deus fechar os céus, ou colocar céu de bronze, que significava vai ter seca, e porque vai ter seca vocês não vão comer, e não serão prósperos porque não terão o que vender. Então a chuva era algo muito poderoso, mas principalmente a primeira chuva, ela declarava uma nova estação que tinha chegado. Está comigo até aqui? Qual que é o nome dessa chuva? Temporã, a chuva da primavera. A chuva serôdia era uma chuva tão importante quanto, mas ela marcava o final do ciclo agrícola. Quem planta sabe o que eu estou falando. Essa chuvinha no final faz o fruto dar uma crescida, se transformar em algo muito melhor. Em poucos dias aquela plantação toda fica diferente. E o fazendeiro diz: pode colher, que está na hora. É a chuva serôdia. A Bíblia também fala dessa chuva, no mesmo texto que nós lemos, chamando-a de chuva de outono. A chuva da colheita, a chuva da recompensa. Se a gente for pôr no sentido espiritual, a chuva da maturidade, a chuva do cumprimento das promessas, a chuva da hora, daquilo que a gente plantou por tanto tempo vir para nós, e a gente ver a manifestação do Senhor. Então, para recapitular, a chuva temporã é o início, é a preparação, é o plantio, é a oportunidade. A chuva serôdia é a conclusão, é a colheita, é a recompensa, é a maturidade, é o crescimento. Amém? Quando a gente entende então que uma estação está para virar, a gente tem sinais característicos na nossa própria vida. Quando a gente entende isso de forma coletiva como igreja, a gente também tem sinais claros. Um dos sinais é uma dificuldade em coisas que não eram tão difíceis, como se a gente estivesse chegando numa zona de rompimento, onde a gente vai empurrando, até que estoura. É assim na nossa vida pessoal. Por exemplo, você faz uma universidade, você chega no último ano, agora vai ser mamata, e aí chega o TCC, e você começa a se preparar, e vem pressão, e vem tensão. Meu Deus, será que eu vou ser aprovado? Será que vai dar certo? Junto com isso, uma ansiedade sobre o pós-formação. Será que eu vou ter trabalho? Quanto eu vou ganhar? Como que está o mercado? Será que eu vou passar um concurso? E toda aquela crise é como se fosse um muro de proteção que você precisa estourar, romper, ultrapassar. É um limite difícil de ser ultrapassado, esse rompimento. Então, mudanças de estação, elas mostram com alguns sinais, e esse é um deles, que nós precisamos avançar, que nós precisamos romper, que há sinais característicos de uma mudança de momento e de estação. Então, antes de trazer um texto, que eu vou tirar algumas lições rápidas, e depois a gente vai adorar e a gente vai orar, eu queria falar algumas coisas para vocês. Quinta-feira, a gente acabou de anunciar que teremos o Quinta com Café, amém? A gente traz uma comidinha, a gente faz uma adoração mais acústica, a gente nem faz o culto aqui na nave, o culto é ali na lateral. Eu quero fazer uma convocação para você, igreja. Eu quero convocar você para vir nesse culto em jejum total, se você pode fazer isso. Se você está com algum problema de saúde, se você é gestante, se você está amamentando, você respeita o que o seu médico está falando. Mas se você não tem esse problema, eu faço uma convocação espiritual hoje aqui. Nós faremos o culto de quinta-feira num jejum completo que vai começar à 12:01 de quinta-feira. Então a tua última refeição vai ser na janta, ou se você conseguir fazer um lanchinho antes de dormir, da quarta noite. E durante a quinta-feira você vai só tomar água. Não vale pão, não vale bolacha, não vale nada. A gente vai fazer um jejum de água, e a gente vai chegar no culto à noite nesse espírito de jejum.
a gente vai fazer um culto mais focado para adoração e para oração nessa próxima quinta. E juntos entregaremos o jejum após o culto de quinta-feira. Amém? Se você entende que nós sim estamos perto de uma mudança de estação, você entende que é necessário fazer coisas distintas para atrair o novo tempo de Deus sobre a nossa vida. Se fizermos as coisas iguais estamos fazendo, a gente vai ter uma colheita igual a que a gente está tendo. Mas se nós rompermos no mundo espiritual, nós faremos coisas diferentes. Amém? Tem um glória a Deus aí? Espírito Santo de Deus, capacita-nos para podermos juntos em unidade estarmos jejuando e orando durante a nossa quinta-feira, para finalizarmos o nosso tempo de jejum e oração com adoração em unidade da tua igreja, e depois quebrarmos esse jejum à mesa, todos juntos em unidade, te agradecendo pelo teu suprimento durante esse dia e clamando por um novo tempo e uma nova estação de Deus sobre nós como igreja, não apenas como pessoas, indivíduos, não apenas na família, no trabalho, mas agora na comunidade da fé que a gente é, Bola de Neve de Brasília, e naquilo que o Senhor tem para fazer em nosso meio e através de nós. É assim que eu oro em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Você consegue sair daqui com um voto consigo mesmo de estar nesse propósito? Tem um glória a Deus aí? Você consegue? Tem um glória a Deus aí para quem vai fazer? Amém? Quem entende o que significa isso? Romper o mundo espiritual? Amém? Antes de entrar no texto, eu preciso te falar mais uma coisa. O ser humano, ele não tem como chamar uma nova estação. A estação quem dá é o Senhor. Mas o ser humano, através de atitudes, ele tem como estar preparado para desfrutar a estação, seja ela qual for. Porque Deus não é menos Deus no tempo do inverno, Ele não é menos Deus no verão, Ele não é menos Deus no outono, e não é menos Deus na primavera. A estação é Ele quem dá, é Ele quem faz, mas Ele a promove quando Ele enxerga um povo preparado para desfrutar a estação que Ele quer promover. Vou te explicar. Você já viu histórias, sei lá, de jogadores de futebol que fazem os seus primeiros contratos milionários com 18 anos, com 19, mas eles não foram, alguns, porque alguns já são, preparados para receber essa grana toda. O que eles fazem? Eles compram um carro top, eles compram, sei lá, fazem um monte de loucura, joias, gastam com coisas erradas, e aí alguns deles sofrem alguma contusão, não renovam os seus contratos, e de repente com 24, 25 anos o cara está pedindo dinheiro. Daí você fala, como pode? O cara em um contrato ganhou mais dinheiro do que eu vou ganhar a vida inteira. Como que ele está sem? Você já viu histórias daqueles atores antigos da Globo que moram naquele retiro dos artistas, né? Alguma coisa assim, e você fala, não é possível. Eu lembrava desse camarada, ele fez uma propaganda lá para tal empresa, ele deve ter ganho mais dinheiro do que eu vou ganhar a vida inteira. Como que agora ele está passando necessidade? É porque a estação veio e ele não estava preparado na maturidade. Quantas pessoas vivem isso, por exemplo, na área do relacionamento? Quando não se preparam e de repente vem um cônjuge ou um namoro e a pessoa não estava com a maturidade, o que acontece? Atropela, troca os pés pelas mãos, vive problema sério depois quando a coisa não dá certa. Por quê? Porque Deus gerou uma estação, mas a pessoa não se preparou para tal. Então é muito importante a gente saber que a estação é Deus quem faz. O homem, ele não tem em si mesmo o poder de virar uma chave. Ele tem o poder de se preparar e desfrutar daquilo que Deus quer fazer, seja qual estação for,
Seja você entrando no inverno, ou seja todos nós entrando na primavera de Deus. Deixa eu te contar uma história antes de seguir por alguns minutos, prometo ser rápido. Eu compus um trabalho musical no ano de 2012 e 2013. Eu juntei um monte de dinheiro lá que eu não tinha para poder colocar aquilo para acontecer. Esse trabalho musical, que na época a gente chamava de CD, adolescentes, era um negócio redondinho assim, prateado. A gente colocava assim dentro do carro para escutar música, beleza? Depois pergunta para o seu pai, para sua mãe o que era um CD. E eu gravei um CD, tinha umas 7, 8 músicas autorais, e o nome desse CD era Meu Pedestal é a Cruz. O tipo de composição e de letra, quase todas eram mais impactante, mais confrontadora, uma coisa que ia de encontro a uma postura de fé. E a música principal, Meu Pedestal é a Cruz, falava justamente das pessoas que queriam ter evidência nesse mundo, quando a Bíblia nos convida a ir aos pés da cruz do Senhor. Quem tem que aparecer é Jesus, não é o ser humano. E eu compus esse CD, comecei a tocar, algumas igrejas convidavam, eu fazia alguns contatos também, a gente tinha um trabalho todo musical por detrás, até que alguns meses depois, a gente nem tinha tocado todas as músicas do CD ainda assim nas igrejas e nos lugares que a gente foi tocar. Deus falou assim: eu quero que você componha canções novas. Eu falei, bora Senhor, vamos compor. Daqui 1 ano, 2, a gente grava de novo. Ele falou, não, eu quero agora. E Deus me deu novas canções. E eram totalmente diferentes das canções do primeiro trabalho, porque elas eram alegres, elas eram canções de bater palma, canções vibrantes. O beat da música era bum, 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 bum. As canções para frente. Tem pouca canção assim na igreja, inclusive. E eu fui lá e compus. E quando Deus me deu o tema, Ele deu o tema de primavera. E eu gravei esse CD com mais umas 8 ou 10 músicas. Lembro que fiz o lançamento desse CD, aluguei um monte de LEDs lá em 2014, menos de 1 ano depois do primeiro trabalho. Deus tinha virado uma estação dentro de mim em menos de 1 ano de trabalho, de canções que eram mais confrontadoras para canções alegres, onde a gente declarava a canção principal. A gente até cantou aqui uma vez: nova estação chegou, a chuva veio anunciar a primavera do Senhor. Tempo da colheita, a chuva veio anunciar, enfim. E eu compus esse CD. E por que eu estou te contando essa história? Porque num tempo tão curto, onde eu nem pude desfrutar do primeiro trabalho, Deus já mudou algo dentro de mim. Ele colocou canções alegres, o tipo de ministração era diferente, e eu percebi que eu também tinha mudado, junto com aquela estação. Pois bem, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1, porque hoje nós vamos falar dessa preparação para a nova estação, com base no Antigo Testamento e na história de Josué. E na semana que vem a gente vai falar do Novo Testamento, porque senão a gente vai ficar até 11 horas da noite aqui, e eu não quero que você vá levantando, indo embora. Eu vou ficar triste. Então eu vou terminar em 10 minutinhos. Depois eu pago o café para você, meu irmão. Josué capítulo 1 caracteriza uma mudança de estação. Josué capítulo 1 é exatamente o momento onde Josué assume o povo de Israel depois da morte de Moisés. Moisés é o que libertou o povo de Israel depois de 430 anos escravo no Egito. Moisés falava face a face com Deus. Moisés tinha o rosto reluzente, quando depois de falar com Deus, ele ia perto do povo, ele colocava um véu, porque o rosto dele brilhava. Moisés tinha intimidade, ele conversava com Deus. Josué nasceu como um guerreiro, ele era um bom soldado, ele foi treinado na batalha, diferente de Moisés, que nasceu no palácio, aprendeu tudo no palácio.
naquele momento onde Josué está assumindo, uma estação muda. E não muda só por causa de sair Moisés de cena e entrar Josué, mas muda por quê? Porque o tempo do inverno no deserto estava acabando, e o povo estava agora prestes a entrar na terra que Deus tinha prometido. Não tinha a ver com a pessoa, Moisés ou Josué, mas tinha a ver com o tempo de Deus. Agora, 40 anos depois, o tempo do deserto terminou. Eu vou fazer vocês entrarem na terra que eu prometi para vocês. Deus tinha prometido essa terra 600, 700 anos antes, para um cara chamado Abraão, que depois veio Isaac, que depois veio Jacó, que depois veio José, e que depois virou 430 anos no Egito. E agora, depois de 40 anos de inverno, Deus estava fazendo chover, porque agora Ele chama Josué e diz: pode se preparar que agora a terra vai ser nossa. Pode se preparar, prepare o povo. E eu quero pegar aqui e pegar 4 pontos desse texto, para a gente entender o que a gente precisa se preparar. E eu vou ser muito breve. Versículos 7 e 8. O primeiro ponto que a gente precisa se preparar para desfrutar a nova estação é obedecermos aquilo que Deus está mandando. Além de esforça-te, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, o Senhor diz assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, assim como Moisés fez. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer para desfrutar de uma estação nova sobre a nossa vida é estar em obediência à palavra de Deus. Não é estar em alinhamento com o seu coração, não é estar em alinhamento com as suas vontades, com aquilo que parece ser mais agradável, mais bonito por fora. É estar em obediência à palavra de Deus. Aqui Deus está orientando que para desfrutar de um novo tempo era necessário fidelidade, confiança, enfrentar tudo que estava ao redor, mas manter-se fiel àquilo que Deus tinha ordenado. A segunda coisa que nós vemos no versículo 9 é que, além de coragem, de ânimo, o Senhor fala: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. E agora diz: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A segunda coisa, precisa ter ânimo, precisa ter energia, precisa sair da zona de conforto. Por isso o jejum dessa quinta-feira precisa ir além do que está fazendo, precisa romper com algumas limitações da estação passada. A chuva já está fazendo as plantas ficarem bonitas, e você ainda está dormindo pensando que é inverno. É como se Deus estivesse falando: Josué, a chuva já começou a anunciar, você vai tomar posse da terra da promessa, então não desanime, eu sou com você por onde você andar. A segunda coisa então que Deus fala é que nós precisamos colocar a confiança em Deus como base das nossas ações, e precisamos agir, e precisamos marchar, precisamos batalhar para entrar no momento do desfrute da nova estação. É preciso sair do lugar onde nós estamos. Isso tem a ver com decisão, tem a ver com escolha, tem a ver com postura. 3. No capítulo 5 de Josué, e aí no 3 e no 4 eles atravessam o rio Jordão e eles já entram na terra prometida. Eles se deparam com a primeira cidade a ser conquistada, uma cidade fortificada, difícil de guerrear, chamada Jericó. E no capítulo 5, olha o que acontece. Pode colocar só o começo, eu vou só dar um ponto de partida. Quando todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado, eles se desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas.
Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Até aí. Sabe o que era a circuncisão? A marca da aliança de Deus com Abraão. E qual era a aliança? Eu vou tirar você desse lugar e você vai ter uma terra. Eu vou fazer de você o pai de nações, e a sua descendência será próspera e abençoada. Multiplicarei ela sobre a face da terra. Foi esse o convite de Deus. Quando Abraão era velho, a sua esposa era velha e eles não tinham nenhum filho, essa foi a promessa de Deus para com ele. Para marcar aquilo, quando nasceu o filho da promessa, Isaque, Deus falou: como sinal da nossa aliança, você vai circuncidar todo menino, todo nenê do sexo masculino que nascer. Você vai cortar o prepúcio, a pelinha do órgão genital, e dessa maneira você marcará aqueles que serão o meu povo. Durante séculos isso foi feito. No entanto, nos 40 anos de deserto, nenhum dos que nasceram foi circuncidado. Então todos os que saíram do Egito circuncidados morreram, e todos os que nasceram no tempo do inverno não tinham a marca da aliança. E aí então, no capítulo 5, porque no 6 eles vão conquistar Jericó, no capítulo 5 Deus fala: pega todo mundo do sexo masculino e bota na faca. Facas de pedra. Imagina a carnificina que foi. Alguns teólogos que dizem que eram 600 mil homens em idade adulta, para um povo de quase 4 milhões de pessoas. Eles fizeram isso em alguns dias, sem anestesia, sem cuidados de enfermagem. Deve ter sido uma loucura. Mas sabe por que o Senhor fez isso? Porque era a única forma de o povo estar purificado e renovar a aliança que tinha se perdido com Deus. 600 mil homens tiveram essa cirurgia feitas no meio daquele ambiente, para estarem santos e irrepreensíveis, para quando entrassem de fato em guerra com o inimigo, pudessem vencer, porque estariam sem brecha, sem aberturas, mas agora aliançados com o Deus que prometeu. A minha pergunta, porque vou caminhar mais alguns rápidos minutos: como que está a tua vida para poder desfrutar dessa estação nova? O jejum não é para a gente passar fome, mas é para a gente estar em ambiente de oração durante o dia inteiro e olhar para dentro de nós e nos santificarmos. Porque se Deus não fizer isso enquanto nós estamos nessa posição, a gente não vai estar preparado para estar na próxima estação. E aí eu vou fazer mais um convite para você. Eu senti no meu coração, enquanto eu preparava esse material, de nós termos durante os 5 dias úteis dessa semana um tempo de oração. E eu vou dar uma palavra rápida pelo nosso Instagram às 7 horas da manhã. Se você não puder às 7, não tem problema, vai ficar gravado, e na hora que você puder, você acessa lá, que a gente vai deixar 5 pequenas lives feitas, gravadas para você. Mas eu vou pegar através desse texto e ministrar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, algo para a gente em unidade orarmos, refletirmos e nos prepararmos. Amém? Para quê? Para estarmos sendo circuncidados na nossa forma de pensar, cada um a sua, no nosso jeito de fazer, cada um o seu, e a gente agora estar aliançado, coeso, em unidade, para vivermos juntos essa mudança de estação que o Senhor tem prometido e sinalizado para nós. Amém? Você segue o nosso Instagram, Bola de Neve BSB. Aí você acessa 7, você vai estar online comigo. Se você acessar durante o dia, você dá um glória a Deus ali nos comentários e recebe aquela palavra.
Eu quero caminhar para o final, porque eu falei aqui de a gente estar em obediência à lei, a gente está sem desanimar, encorajado, a gente está santificado e circuncidado. Mas aconteceu mais uma coisa antes de o povo entrar em Josué capítulo 6, na guerra com Jericó. Eles celebraram a Páscoa. Ei, ouve o que eu estou te falando. O povo de Israel, ele saiu do Egito. O 10º sinal milagroso foi a morte dos primogênitos. Todos os que eram filhos de Israel, eles tinham o comando de Deus para pintar o umbral da porta com o sangue de um cordeiro imaculado. O anjo da morte ia passar, e a porta que tivesse um umbral vermelho de sangue, o anjo não ia matar o primogênito. Naquela noite morreram crianças, adultos, primogênitos e até animais, primeiras crias dos seus rebanhos. O povo sai do Egito, e naquele dia ele celebra a Páscoa, que no original grego é Pessá, passagem desse anjo. A Páscoa era a comemoração da libertação deles do Egito. E apenas 40 anos depois de um inverno de 40 anos, eles tinham se esquecido do Deus que tinha libertado eles. A celebração da Páscoa não era só uma festividade, era fazer o povo entender quem era o Deus deles, quem era o libertador, quem era aquele que promoveu a mudança. Deixa eu te falar, a sua mudança não vem do seu currículo, a sua mudança não vem da sua capacidade humana, a sua mudança não vem de você escolher certo uma coisa ou outra. A sua mudança vem quando você se prepara e Deus encontra, os céus se unem à terra e Deus encontra alguém preparado para Ele fazer a estação acontecer. O povo então agora, ele está circuncidado, ele passou o período ali de convalescença, depois daquelas cirurgias, e agora antes de guerrear, o que eles fazem? Eles celebram a Páscoa. Eles fazem uma declaração espiritual: Senhor, nos perdoe pelo tempo que a gente se desconectou, nos perdoe pelo tempo que a gente caminhou sozinho, nos perdoe pelo tempo, esse inverno tão comprido, que fez a gente esquecer de quem é o nosso libertador, quem é o nosso Senhor. E aí então, eles celebram a Páscoa, e quando entra no capítulo 6, eles estão prontos para ouvir uma estratégia de maluco. Não estou chamando Deus de maluco, mas uma estratégia diferente, porque Deus vira e fala assim: sabe como vocês vão ganhar essa batalha? Não é guerreando. Vocês vão pegar e dar 7 voltas ao redor da muralha de Jericó, 1 volta por dia. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Vocês não vão dar um pio enquanto estão dando as voltas, mas quando der a 7ª volta, os sacerdotes vão dar um grito de comando. Os que tocam música vão pegar os chofares e vão tocar suas trombetas, e o povo então vai dar um brado tão grande de vitória, que eu vou fazer as muralhas caírem. Deixa eu te falar, só um povo que estava animado, obediente, santificado, comemorou a Páscoa e alinhou quem era o Deus da libertação, podia ouvir um comando louco como esse e obedecer, e mais do que isso, dar certo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós precisamos nos preparar para uma onda que Deus vai gerar e que vai nos atingir, que vem na nossa direção. Eu estou crendo com todas as minhas forças de que um tempo de inverno está chegando ao fim.
de que um tempo onde o Senhor nos provou até o último fio de cabelo, onde o Senhor foi nos provando na nossa emoção, no nosso físico, na nossa alma, no nosso espírito, um tempo que mexeu com o nosso brio, que mexeu com a nossa, mexeu com a nossa identidade, um tempo de deserto que em termos de aparência foi secando a nossa árvore, mas que em termos espirituais foi aprofundando a nossa fé, foi aprofundando a nossa confiança, foi aprofundando os nossos relacionamentos, foi aprofundando a nossa aliança entre pessoas e com Deus, um tempo que nos amadureceu, para que chegasse uma nova estação, e nós estivéssemos prontos para vivê-la. Um tempo que nos chama hoje para a santidade, um tempo que nos chama hoje para a unidade, um tempo que nos chama hoje para nos prepararmos, para estarmos prontos, para quando o comando dos céus vier, nós estejamos aptos, estejamos atentos, estejamos discernindo que o tempo de Deus chegou. Eu quero dizer para você que a chuva que caiu essa semana e que anuncia a primavera a partir de amanhã, é também uma chuva espiritual sobre mim e sobre você. E se você crer e se apropriar disso e se preparar, Deus vai fazer. Se nós não estivermos prontos, o inverno continua, a geleira continua gelada, o sol não vai derreter aquilo que está gélido. Mas se nós estivermos santos, preparados, unidos, discernindo o tempo de Deus, se nós estivermos completamente coesos, nós estaremos prontos para viver a mudança de estação que o Senhor tem prometido para nós. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, meu irmão. Eu quero chamar a equipe para a gente cantar uma canção e terminar esse culto. Nós temos uma semana de preparação para chegarmos na semana que vem e olharmos tudo isso, toda essa história, na ótica daquilo que Jesus fez e que o Espírito Santo está fazendo. Você vai se espantar que o modus operandi de Deus, ele não mudou. O modus operandi de Deus continua sendo: obedeça aos meus mandamentos, santifique as suas vidas, interceda e ore, sejam um e confiem no Senhor. O Espírito Santo está com vocês. O modus operandi de Deus continua igual. Então a gente precisa olhar para nós mesmos, a gente precisa olhar para o nosso coração e entendermos o que está fora de lugar, o que precisa ser alinhado, para que a estação de Deus se cumpra, para que ela venha com poder, para que as promessas se estabeleçam. Você está de olhos fechados, levante as suas mãos bem alto, como símbolo de rendição, como que se dizendo: Senhor, eu estou aqui, rendido diante do teu poder. Ah, Senhor, eu estou aqui em oração diante do Senhor. Eu quero, Pai, que esse inverno acabe sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, que venha a primavera do Senhor em plenitude. Eu quero experimentar essa chuva temporã que anuncia que a temporada mudou. Eu quero que aquilo que está seco comece a florescer, aquilo que estava seco aos olhos humanos comece a ficar colorido. Faz tudo colorido de novo, Senhor. Nós queremos estar preparados em obediência, em santidade, circuncidados na nossa fé, alinhados uns com os outros e contigo, celebrarmos a Páscoa, a nossa libertação e livramento. Não queremos esquecer daquilo que o Senhor já fez. Nós queremos olhar para as frentes. Nós queremos olhar para Jericó que precisamos conquistar, para a terra da promessa que precisamos entrar. E sabemos que o Senhor dará as estratégias corretas no tempo oportuno. Mas nós só queremos estar com os nossos ouvidos e corações sensíveis para ouvirmos a tua voz e entrarmos nessa estação, porque a chuva começou a chover, já começou a cair, a chuva começou a mudar a paisagem, a chuva começou a tirar o lugar de sequidão e da cor, a chuva começou a pegar as árvores que só eram galhos e começou a colocar flores e frutos nelas, e nós acreditamos nisso e queremos fazer a nossa parte. Se o Senhor tem esse tempo para nós, nós não queremos frustrar o Senhor, queremos estar preparados
para aquilo que o Senhor deseja fazer. Tem alguém que crê nisso? Tem alguém que glorifica o Senhor? Dê a melhor salva de palmas. Dê a melhor salva de palmas que você puder. Glorifique o Senhor por antecedência. Glorifique o Senhor pela fé. Glorifique o Senhor porque você crê.